Este é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje iremos abordar a história da exploração de petróleo e a atuação da Petrobras no Maranhão. Veja, curta e compartilhem. A história das pesquisas e exploração remonta ao ano de 1892, quando o fazendeiro Eugênio Ferreira de Camargo perfurou o primeiro poço em busca de petróleo em sua fazenda na cidade de Bofete, interior do estado de São Paulo. Porém, o poço de 488 metros de profundidade teve como resultado apenas água sulfurosa. Foi a primeira tentativa de se encontrar petróleo em território brasileiro. Um dos maiores defensores da exploração de petróleo no Brasil foi o escritor paulista Monteiro Lobato. Tal defesa lhe custou inclusive prisão durante o governo de Getúlio Vargas. Em 1938 foi criado o Conselho Nacional de Petróleo. Foi somente em 1939, no bairro de Lobato, na cidade de Salvador, na Bahia, que foi a descoberta da primeira jazida de petróleo explorável comercialmente. No ano de 1948 é criado o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, cujo objetivo era coordenar a campanha "O Petróleo é Nosso". A eleição constitucional de Getúlio Vargas garantiu as condições para a criação de uma Companhia Brasileira de Exploração de Petróleo. Sendo aprovada a Lei Federal 2004 de 1953 que criou a Petrobras, cujo nome oficial é Petróleo Brasileiro S.A., é a maior empresa petrolífera do Brasil. Na época em que surgiu, a criação da empresa era vista como uma garantia de monopólio do setor petrolífero por parte do Estado. Porém, em 1997, houve a quebra desse monopólio, e o mercado brasileiro. Mesmo assim, a Petrobras se consolidou no cenário nacional como a maior empresa do ramo petrolífero do país e uma das maiores do mundo. A partir da criação da Petrobras, essa contou com grande apoio financeiro do governo brasileiro. Várias regiões com potencial de exploração foram prospectadas pela empresa, principalmente no Nordeste. O estado da Bahia foi o que mais foi explorado na época. Pesquisas geológicas apontaram que a bacia sedimentar do Maranhão apresentava indícios de que havia petróleo. Para viabilizar a exploração, a Petrobras montou uma estrutura para guardar e distribuir seus equipamentos ao lado do aeroporto de São Luís, onde foi a base americana na Segunda Guerra. Hoje o local é o Centro de Formação de Praças da Polícia Militar do Maranhão. A estrutura contava com helicópteros, aviões, jipes, caminhões, tratores e vários outros tipos de equipamento para a sondagem de petróleo. Os lugares que mais foram explorados foram regiões próximas aos municípios de Humberto de Campos, Primeira Cruz, Barreirinhas e o atual município de Santo Amaro. Porém, os locais que mais viabilidade apresentou foram os poços localizados em Primeira Cruz. A Petrobras efetuou trabalhos de prospecção nas proximidades do povoado Caeté. O petróleo chegou a jorrar nos poços São João I e II, mas estes não foram explorados comercialmente, em que pese a descoberta de grande bacia petrolífera, denominada Barreirinhas. O fato atraiu a atenção do então presidente da República, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi a primeira cruz esteve em Caeté e São João. Na cidade de Barreirinhas, a Petrobras iniciou a exploração de petróleo no início da década de 1960. Nela incluía a exploração de gás, tornando o Campo de Dunas conhecido nacionalmente como um êxito do trabalho da empresa. A Petrobras passa a desenvolver exploração de petróleo no mar. Logo, os campos de exploração na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A empresa passa a ser líder na exploração de petróleo no mar. Logo, com a grande viabilidade desse tipo de exploração, a empresa vai abandonando a exploração em áreas terrestres ao longo das décadas de 1970 e 1980, inclusive no Maranhão. Com a inauguração do Porto do Itaqui em 1971, a Petrobras instala vários tanques de armazenamento para distribuição de gasolina e diesel não só para o Maranhão como parte do Pará e Tocantins. A Guerra do Yom Kippur em 1973 provocou uma crise de produção de petróleo. Então a empresa ainda continua as prospecções de petróleo no Maranhão, só que de forma mais tímida. A guerra fez com que o governo brasileiro viesse a desenvolver o projeto Proálcool. E para desenvolver houveram incentivos por parte da Sudene para a produção de álcool no Maranhão. Fábricas surgiram nos municípios de Aldeias Altas e Coelho Neto. Com a descoberta e a viabilidade técnica para a exploração do pré-sal, a Petrobras se volta para a extração de petróleo no mar, deixando as áreas de menor viabilidade econômica a outras empresas petroleiras. O governo brasileiro disponibilizou áreas ociosas de exploração de petróleo para leilão, inclusive as que existem no Maranhão.
Em 2006, foi realizada a segunda rodada de licitações de áreas inativas contendo acumulações marginais, tendo sido oferecidos os campos terrestres de Espigão, Santo Amaro, oeste de Canoas, Barreirinhas, com potencial para exploração de gás natural, e São João, Primeira Cruz, para a produção de petróleo. Em 2015, houve novo leilão do campo São João e sua produção comercial foi iniciada em 2020, por meio das operadoras Oeste de Canoas e Petro Victory. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi criado em junho de 1981. Sua área é de 155 mil hectares, dos quais 90 mil são constituídos de dunas livres e lagoas, e abrange 3 municípios maranhenses, Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz. Acreditamos que a legislação ambiental irá inviabilizar a exploração de petróleo nessa região do Maranhão. O maior desastre da Petrobras do Maranhão foi a não construção da refinaria Premium 1, em Bacabeira. Foram feitos serviços de terraplenagem, porém o restante nunca saiu do papel. Essa situação causou um grande prejuízo não só econômico como ambiental na região. As marcas da exploração de petróleo no Maranhão ainda existem nos Lençóis Maranhense, marcando um período de pioneirismo e de esperança na região. Se gostou, curta e compartilhe. Estamos disponibilizando um e-mail para críticas e sugestões. Também na descrição está o endereço da nossa página na internet com textos e vídeos de história e meio ambiente do Maranhão.